Bom dia, Bom dia, fala Léo, beleza? tudo bem por aí? Beleza. Deixa eu só colocar aqui. Aí, agora. E aí, cara, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí? Beleza. Léo, você tá ficando lá em São Paulo ou aqui? Aqui em Anápolis. Esse ano eu fui para São Paulo 2 vezes, aí logo veio a pandemia, e aí a gente paralisou a ida para São Paulo. Normalmente eu vou uma vez por mês. Ah, tá. Mas você tá com o coordenador só dessa aqui, né? Da unidade da Brain Pharma aqui, né? Não, de São Paulo também. Pouca, pouca bucha. A gente tem o escritório, na verdade, em São Paulo, capital, e tem um centro de pesquisa em Barueri, né? Ah, que Então a legal. parte de. Então eu também fico responsável por essas unidades. Legal. Pessoal, quem tá Mas lá a entrando aí gente tem, agora, mas lá a pode gente tem falar. um analista que fica comigo, e aí ele fica full time lá. Ah, é porque se não for assim, não consegue, né, cara? Não consegue não. Legal. Pessoal, sejam bem-vindos aí, todo mundo que entrou. Hoje nós temos aí a honra de receber o Leonardo para bater um papo sobre sistema de gestão ambiental na indústria farmacêutica. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo da live, vocês podem ficar à vontade, já estão acostumados aí, vocês podem mandar. Nós vamos tentar responder todas as perguntas. Mas antes de começarmos, Léo, eu queria que você falasse aí sobre quem é você, falasse sobre o seu currículo, o que você faz, qual é o seu cargo hoje. Vamos lá. Então, bom dia pessoal, meu nome é Leonardo Valente, eu sou formado em Química Industrial pela OEG, acho que você também, né, Thiago? Sou. Química Industrial na OEG. Eu fiz pós-graduação em Gestão Ambiental e Gerenciamento de Projetos na Fundação Getúlio Vargas. E também auditor líder da ISO 14001. Então, esse é um pouquinho aí da minha formação. Já trabalho na indústria farmacêutica há 15 anos, praticamente. Na verdade, assim, é engraçado que eu comecei minha carreira no desenvolvimento analítico na indústria farmacêutica. Mas os meus Eu estágios não foram sabia disso, todos não. os meus estágios foram todos relacionados à questão ambiental. Em estação de tratamento de água, eu fiz iniciação científica relacionada a emissões atmosféricas de Goiânia, com amostradores de grande volume nos terminais urbanos, por exemplo. Então, a minha carreira foi Ah, que sempre legal. voltada para a questão ambiental. Eu comecei lá na parte analítica justamente porque eu trabalhava com muita análise na iniciação científica, né? Então eu já tinha contato com HPLC, etc. Então eu trabalhei um pouco apaixonante também o desenvolvimento analítico, né? Mas a minha grande paixão, vou dizer assim, foi a parte ambiental mesmo. Então por isso eu me especializei e direcionei minha carreira para a área ambiental. Já estou na indústria farmacêutica há 14, 15 anos, hoje eu sou coordenador de meio ambiente e sustentabilidade na Brain Pharma, que faz parte do grupo da Ipera. Ah, que legal. O Léo, se a gente começar a falar de idade aqui, vai ficar ruim pra você, né, Léo? Mas o Léo foi meu supervisor de estágio aí, tenho o maior orgulho de falar isso. O cara me ensinou aí muita coisa, né? Me ajudou demais aí quando eu fui estagiário dele. Se eu for falar a data aí que vai ficar ruim pra você, né, cara? Porque isso foi em Vai. 2008. Foi 2008, tem Isso, tempo, hein? você tá ficando velho, bicho. Léo, antes da gente começar a falar sobre responder algumas perguntas aí que fizeram nas caixinhas de perguntas aí da científica, quero, de novo, já convidar vocês, aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade, pode mandar pergunta aí que nós vamos tentar responder. Mas antes de começarmos, eu queria que você respondesse para as pessoas o que é o SGA. Beleza, vamos lá. Antes também, eu não agradeci, eu quero agradecer você, Thiago, o convite de estar participando aqui dessa live com a Científica Educacional. E é um prazer estar aqui com você, conversando, batendo esse papo, falando de um assunto que é tão importante e relevante, não só para
as empresas, mas para a nossa vida mesmo, né? Então, primeiro aí, obrigado, tá? Então, o que é um sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental ele é uma estrutura toda desenvolvida, pensada, planejada para que as empresas possam controlar os seus impactos ambientais significativos. Então, basicamente, assim, sendo bem curto e direto, ele é um sistema que controla, mitiga ou reduz, minimiza os impactos ambientais significativos que são negativos e potencializa os positivos. Então, o SGA basicamente é toda essa estrutura de procedimentos, de planejamentos, de execução, para que a gente possa controlar os impactos ambientais significativos. Então, basicamente, é isso que é um SGA. Esse SGA, ele é composto... Pode falar, Thiago. Não, pode continuar. E ele é composto de diversos procedimentos, de muito planejamento, acompanhamento, monitoramento. Então, a gente pode até entrar em detalhe um pouco mais para frente de como que funciona, enfim, como que é a forma de trabalhar com o sistema de gestão ambiental. Legal. E ele fica sob a responsabilidade, né, do setor de meio ambiente, que é natural ser esse setor, obviamente, né, já que é o setor que cuida de toda a parte ambiental da indústria, né? Quais são as responsabilidades do setor ambiental em indústrias? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque tem algumas pessoas, principalmente alunos, alguns acham que o setor de meio ambiente simplesmente é aquele setor que ou trata efluente ou cuida de resíduo perigoso. E, na verdade, né? Principalmente na empresa que você trabalha, é muito mais do que isso, né? Vocês fazem um trabalho muito mais amplo do que isso. Então, quais são as responsabilidades do setor ambiental em indústrias? Vamos lá, realmente o que você falou é muito importante. As pessoas têm essa dúvida mesmo. Normalmente, quando a gente fala de setor de meio ambiente, normalmente eles falam só de tratamento e gerenciamento de resíduo sólido, que realmente é uma atividade importantíssima, e o tratamento de efluente, que também é uma outra atividade importantíssima. Mas eu queria começar aqui, Thiago, do começo. Qual que é assim, a coisa básica, sabe? Qual a questão básica do setor de meio ambiente? Implementei uma empresa, estou abrindo uma empresa, uma indústria. Qual que é a primeira atividade relacionada ao setor ambiental? É o licenciamento. Então, sem o licenciamento, as indústrias não podem funcionar. Então, essa é a primeira grande missão do setor de meio ambiente, manter as licenças atualizadas, e não só as licenças, mas as condicionantes de licenciamento, que também é um desafio. Normalmente as licenças elas vêm com várias exigências técnicas, e eu acho que essa a primeira grande missão, tá? Manter o licenciamento ambiental vigente com... Tá dando um pouquinho de retorno, Thiago. Será que é por causa do seu fone? Depois que eu coloquei o fone, que começou o retorno? Foi, então agora melhorou. Melhorou? Não, melhorou, agora melhorou. Beleza. Não, tá, voltou mesmo. Eu acho que você tenta tirar, vamos dar uma... Eu estou escutando minha própria voz aqui depois de uns 2 segundos, aí me dá uma atrapalhadinha. Agora melhorou. E comunicar o órgão ambiental sobre essas exigências. Então, às vezes, muitas dúvidas que a gente percebe é no seguinte sentido: o órgão ambiental fez uma exigência, e às vezes eu penso assim, não, eu estou cumprindo essa exigência aqui na minha companhia, né? Mas não é só isso, eu tenho que apresentar para o órgão ambiental o cumprimento dessas exigências, mesmo que ele não solicite que você apresente. Então é muito importante. Você falou da questão de resíduo sólido. Realmente é uma das atividades, vamos colocar assim, que toma muito espaço em tempo. É muito importante essa atividade. O Francisco estava, inclusive, aqui na live. Ele trabalha com a parte de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu vi que ele estava aqui na live, não sei se está ainda. Mas para você ter ideia, ontem a gente estava na empresa, até 11 horas da manhã tinha carregado 6 carretas de resíduos. Meu Deus! Então, até às 11 horas da manhã.
Então, é um sistema todo de logística, não só do gerenciamento de resíduo sólido, mas é todo vamos colocar assim, um processo que às vezes sai uma coisinha da engrenagem, acumula, vira uma bagunça, entendeu? Então, assim, é muito importante realmente a questão de resíduo sólido. Você falou da questão do gerenciamento da estação de tratamento de efluente. O importante é a gente sempre ter em mente que a estação de tratamento de efluente ela pode trazer retorno para a companhia. De que forma? Por exemplo, reutilizando. Então, a tendência que a gente tem não é só tratar o efluente, mas é um desafio no sentido de tratar e conseguir retornar aquela água para que a gente possa reutilizar, né? Uma outra atividade bem interessante também é a parte de gerenciamento de emissões atmosféricas. Então, por exemplo, quando a gente tem fontes fixas nas empresas, que são caldeiras, geradores, tem toda a parte de amostragem e monitoramento dessas emissões, como material particulado, SOx, NOx. Então, é importantíssimo manter esse padrão de qualidade do ar, juntamente com o inventário de gases de efeito estufa. Quando a gente fala de mudança climática, por exemplo, e a agenda do clima, normalmente fica na tutela do setor de meio ambiente o gerenciamento desse inventário de gases de efeito estufa. E como uma ferramenta, na verdade, de gestão. Para onde eu vou, como eu estou, onde eu quero chegar com esse inventário de gases de efeito estufa, né? Uma outra atividade que normalmente fica na tutela do setor de meio ambiente é o controle de pragas. Então, o gerenciamento integrado de pragas, ele normalmente fica com a parte ambiental, e na indústria farmacêutica tem uma relevância tremenda, principalmente por conta das questões de boas práticas de fabricação, inclusive uma exigência que estão nas resoluções, né, nas RDCs. Então, normalmente fica com o setor de meio ambiente também. Um outro assunto que está muito em moda, Thiago, muito na atualidade, vamos colocar assim, é a questão da biodiversidade. Então, tem uma lei de biodiversidade no Brasil que foi sancionada em 2015 com relação ao patrimônio genético brasileiro. Então, normalmente também fica no setor de meio ambiente, mas esse já é um tema um pouco mais amplo, às vezes fica no setor de assuntos regulatórios também, às vezes fica com o jurídico, mas no nosso exemplo, toda a tutela da questão da biodiversidade, repartição de benefício, acesso ao patrimônio genético do Brasil, fica na nossa responsabilidade. E eu acho que o grande desafio enquanto atividade, agora na verdade 3 desafios que eu vou falar, um deles é a gestão de pessoas e processos. E muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, né? A ser gestor de pessoas. Então, assim, é um desafio, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. A gestão de pessoas, ela não é uma questão que a gente pode falar assim, o cara tem vocação para isso. Não, a gente pode se aperfeiçoar, se tornar hábil para poder fazer a gestão de pessoas. E normalmente, o que eu sempre falo, né, a gente não é gestor só do nosso pessoal enquanto vamos pegar a questão hierárquica, né, coordenador de 10, 15, 20, 50 pessoas. Mas a gente faz, já partindo para o segundo grande desafio, que fica também na tutela de meio ambiente, é a questão da educação. A educação ambiental propriamente dita, né? Então, não é só a questão de impactar na segurança ambiental, mas como que a gente pode impactar na vida das pessoas, transformar o modo de pensar, de agir, de se alimentar, de vestir. Então, não é apenas uma obrigação de cumprir um procedimento dentro da empresa, né? Mas é o modo de viver. Então, a gente tem essa grande missão, na verdade, né? De transformar a vida das pessoas. E por último, a gente já até comentou, implementar, manter todo o sistema de gestão ambiental da companhia e utilizar esse sistema de forma que traga retorno para a empresa. O sistema de gestão ambiental, ele não é um custo. Eu costumo falar que ele não é um custo para a empresa. Ele, na verdade, reduz custo e evita gasto desnecessário. Então, é um grande desafio também, fica normalmente na tutela do setor de meio ambiente, a implementação e manutenção dos sistemas de gestão ambiental. Legal. E eu não sei se é um requisito também, assim, é um item que vocês trabalham, Léo,
Tem também a parte de energias renováveis, né, que também está muito em moda. Tem. Eu não sei como que está essa questão lá na empresa, mas é algo assim que as empresas estão cada vez mais utilizando. Eu achei muito legal um item que você comentou, que é sobre água de reuso, porque assim, antigamente, eu acho que até na época aí que eu era seu estagiário, falava de água de reuso, nós imaginávamos algo muito distante, né? Hoje parece que se tornou meio que o básico, né, Léo? É impossível uma empresa simplesmente tratar esse cliente, jogar embora e você está jogando dinheiro fora, né? Achei legal quando você falou isso, que imaginar que o tratamento de efluente pode trazer um benefício, né, um retorno, e as pessoas têm que, a galera que está aí na live, essa foi uma sacada de ouro, porque se vocês não entenderem isso, vai continuar só tratando efluente, adequa ao parâmetro e tá tudo certo, e continua aquela mesmice, né? Léo, você comentou sobre a parte de resíduos perigosos, só uma dúvida. Quanto que vocês estão gerando lá de resíduo perigoso por mês, cara? Porque quando você falou 6 carretas, eu era coordenador de uma empresa que nós gerávamos 1 carreta por mês. Então, assim, muito discrepante, né? Eu não sei se o Francisco está aqui na live ainda, porque a parte de gerenciamento de resíduos sólidos da companhia hoje não está mais comigo, sabe? Está com a outra coordenação. A gente fez uma divisão bem estratégica lá, a gente pode até comentar mais no final. Cara, mais de 100 toneladas por mês, assim, é certeza, sabe? É fácil, né? É muita coisa. Assim, por mês a gente deve ter mais ou menos, assim, 80, 90, 100 carregamentos por mês. É o que eu te falei, é aquela loucura. Ontem tinha 5 carretas carregadas até e é carreta, tá? Não é caminhãozinho, não. É carreta mesmo. Carregada até as 11 horas da manhã. Em Barueri, por exemplo, que é um centro de pesquisa, a gente tem um carregamento por semana de resíduo sólido e um de resíduo líquido. Às vezes 2 de resíduo sólido. Aí, para você ver o nosso tamanho, né? Tudo que a gente faz, na verdade, lá é gigantesco, é algo assim, se for comparar com as outras empresas mesmo, realmente é algo monstruoso, sabe? Tanto é que tem uma pessoa específica para cuidar dessa parte de gerenciamento de resíduos sólidos. Uma questão interessante que você falou com relação com relação à energia, dentro da nossa agenda do clima, a gente trabalha essa questão energética também, né? Inclusive, dentro do inventário de gás de efeito estufa, ele é composto por escopos, dentro do GHG Protocol. A gente tem lá o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. O escopo 1 está relacionado às emissões diretas das companhias e o escopo 2 relacionado à energia elétrica, né? O consumo de energia elétrica. O mais interessante no Brasil é que a gente tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Então, o nosso fator de emissão, ele é muito menor que outros países. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão perceber assim, claramente o que é esse fator de emissão. Pega a sua conta de energia, tem lá a bandeirinha verde, amarela, vermelha. Aquilo lá vai estar relacionado diretamente à questão energética e o quanto de carbono que a gente está colocando na atmosfera. Se a gente aciona mais termoelétrico, movido a petróleo, carvão, que seja, a gente está jogando mais carbono na atmosfera. A matriz energética do Brasil, como eu falei, é uma das mais limpas mesmo do mundo. Então, nos últimos 3 anos, o que a gente percebe, na verdade, é que, por mais que a gente aumente o consumo de energia elétrica, a gente está reduzindo essa quantidade de carbono proporcionalmente na atmosfera. Justamente por isso, que a gente tem uma matriz em franca expansão com relação à energia limpa, né? Seja ela eólica, solar, da própria hidrelétrica. Então, assim, a matriz mesmo do Brasil, ela tem uma relevância mundial nesse sentido. Legal. E assim, você comentou sobre as diversas atribuições, né, atividades que o setor ambiental fica responsável dentro das indústrias. E é interessante porque isso é algo que até mesmo lá na empresa, eu conheço um pouco mais aí, já fui professor igual do Francisco, e eles falam muito isso, que vocês tentam desmistificar isso, né? Colocar que a parte ambiental não é só uma responsabilidade do setor ambiental. Eu queria que você comentasse, Léo, quais são os setores, quais são as pessoas envolvidas no SGA dentro da indústria farmacêutica. Ela é responsabilidade só do setor ambiental? Tem que ter um envolvimento de outros setores? Como é que funciona?
Isso é uma pergunta interessantíssima, Thiago, porque a gente tem muitas dúvidas com relação a isso. A responsabilidade do gerenciamento ambiental da empresa é do setor de meio ambiente? De forma alguma. A responsabilidade ambiental ela é de todos. E quais são os setores envolvidos? Eu posso te falar com certeza 100%, todos os setores. Tem exceção? Não, não tem. São todos os setores, todas as pessoas envolvidas, todos os terceiros, todos os contratados, todo mundo que está lá dentro, ou não, na empresa, está envolvido com a questão ambiental. Então, é bem interessante essa pergunta que você fez, justamente por isso. Todas as pessoas, elas estão inseridas dentro do sistema de gestão ambiental desde a sua concepção, desde o nascimento. Então, não tem como separar meio ambiente de toda a organização. Toda a organização ela vai influenciar de uma forma ou outra, com um impacto maior ou menor, a questão ambiental. O interessante disso é justamente lá dentro da ISO 14001, quando a gente faz avaliação de aspectos e impactos ambientais, por exemplo, a gente consegue mensurar e categorizar esses possíveis impactos e o que a gente vai gerenciar mais de perto e o que a gente pode gerenciar um pouco mais de longe. Mas nada foge do gerenciamento. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui um setor de utilidades, que normalmente nas indústrias cuidam da parte de caldeira, geradores, energia elétrica, a parte de osmose, ar comprimido. Então, normalmente o setor de utilidades fica responsável por essas utilidades, né? Quando a gente pega comparando, por exemplo, um setor de utilidades com uma área administrativa, é claro que o possível impacto ou o gerenciamento que a gente tem o esforço que a gente tem que demandar para esse tipo de atividade é muito maior do que uma área de restaurante, por exemplo. Então, a gente tem que conseguir medir e justamente dar essa, não é preferência, mas categorizar o que a gente tem que fazer primeiro e o que a gente pode deixar para depois. Porque a gente tem que, inclusive, gerenciar os recursos que a gente tem. Então, em cima desses recursos que a gente tem disponível, que é limitado, a gente gerencia dessa forma, dando mais... Vamos colocar prioridade para as pessoas entenderem um pouco melhor, mas dando mais prioridade para determinados assuntos, para determinadas atividades, do que para outras. Isso é uma função, inclusive, do sistema de gestão ambiental, direcionar esforço. Legal, e assim, uma das perguntas que mais se repetiram ao longo da semana, isso até quando eu avisei, né, comecei a informar aí que nós teríamos a live, aí todo mundo perguntou, não, Thiago, beleza, a empresa que o Léo trabalha hoje, ela já é referência, já tem lá o SGA implantado, e já está tudo certo, mas ele sempre tem aquela história, mas a gente nunca sabe como que começou. Nesse caso, como que começou, como que eu faço para... Vou melhorar a pergunta. Quais são as etapas de implementação do SGA em indústrias? Se hoje eu tenho aqui alguém que está assistindo a live e ela quer saber como começar, como implementar, como que elas fazem para sair de onde elas estão, onde não tem um SGA implantado, até chegar no patamar onde vocês estão? Tiago, acho que o primeiro passo, a primeira vitória, vamos colocar assim, do SGA, é o engajamento da direção. Sem engajamento da direção, não adianta você implementar os procedimentos, não adianta você implementar monitoramento e medição, fazer diagnóstico, se não tiver respaldo da alta administração. E eu falo alta administração com toda certeza. Não adianta implementar sem esse respaldo, sem esse apoio, né? É claro que você é especialista naquela atividade, mas o apoio tem que ser incondicional da alta administração, inclusive para dar os inputs do que é prioridade ou não dentro do sistema de gestão ambiental. Isso falando do primeiro passo, né? O outro grande passo que eu gosto de falar dentro da implantação do sistema de gestão ambiental e também vamos dizer, do ciclo que a gente tem dentro do sistema de gestão ambiental é a avaliação de aspectos e impactos ambientais. Isso está na norma ISO 14001 e realmente é a base do sistema de gestão ambiental, que é basicamente um diagnóstico. É um diagnóstico que a gente vai avaliar
quais as probabilidades de ocorrência de um determinado tipo de impacto, qual a frequência que a gente tem aquele aspecto. Então, ela é um diagnóstico com avaliação de risco. Então, a gente faz uma avaliação de risco daquelas atividades. Então, esse é o grande passo que a gente tem que ter em mente. Se a gente não sabe o que a gente tem, se a gente não tem um diagnóstico, para onde nós vamos? Então, esse é o grande desafio. É entender o seu sistema e justamente poder priorizar. Normalmente a gente tem algumas matrizes, que é o que eu estava te falando, justamente essa questão de probabilidade, frequência, se tem controle ou não aquele determinado tipo de atividade. A gente faz um cruzamento dessa matriz. Aí cada empresa faz de uma forma, né? Eu posso ter uma matriz de colocar 1, 2, 3, médio, baixo, alto, eu faço cruzamento em tabelas, faço multiplicação. E no final o interessante é saber o que é significativo, o que não é significativo, e um sistema de pontuação para saber o que eu vou gerenciar primeiro. Qual que vai ser o nosso foco. Então, na verdade, quando eu pego a avaliação de aspectos e impactos, ele vai direcionar todo o meu sistema de gestão ambiental, com foco para a criação de objetivos e metas, para implementar os procedimentos. Então, eu vou ter o diagnóstico de onde tem, de onde não tem procedimento. Aqui eu já estou falando até das etapas de implantação. E por último, a verificação dessa implementação, né? Uma avaliação crítica, na verdade, por último, e de melhoria contínua, a norma, né, a ISO 14001, que baseia, norteia o SGA, ele é baseado no PDCA. Então, esses são basicamente as etapas, e com certeza eu digo, os 2 passos. O primeiro deles, alta administração, convencimento e suporte da auto-administração. E o segundo passo é justamente essa avaliação de aspectos impactos ambientais, que vai nortear todo o sistema de gestão ambiental. Então, eu começaria por esses dois passos na implantação de um sistema de gestão ambiental. Até mesmo porque se não tiver o engajamento da alta direção, você não consegue fazer nada, né, Léo? Você vai parar na parte ou financeira ou burocrática. E se você não consegue convencer o dono que aquele caminho é interessante, o cara não vai te apoiar em nenhuma das ações. A partir do momento que você convence o cara, fica tudo mais fácil, né? Realmente. Exatamente. Uma das partes, inclusive, da implementação do sistema de gestão ambiental, com base na 14001, é justamente a questão de recursos. Quais são os recursos? Onde estão esses recursos? Quem são as autoridades? Quais são as competências? Então, ele é um dos passos também a essa definição da questão dos recursos. Pode falar, Tiago. A Paula fez uma pergunta que isso daqui para a área farmacêutica é bem complexo, né? Eu lembro que lá na época que eu trabalhava vendendo indústria, até a Isabela participava bastante, e ela tem uma participação muito, muito forte, né, nessa parte lá dos sindicatos, em prol de trabalhar essa questão de logística, enfim. Eu sei que não é muito a sua área, né, lá na divisão que fizeram. Mas você sabe como que está a questão da logística reversa dentro das indústrias farmacêuticas? Sei. Mas isso fica comigo também lá, a parte de logística reversa. Apesar da operação de resíduos sólidos não ficar comigo, essa integração com as associações e logística reversa, ela ainda ficou comigo. Pode falar, pode complementar. Deixa eu só te cortar rapidinho, porque assim, só para quem não conhece, se você puder só fazer uma explicação rapidinho do que é a logística reversa, porque dentro do sistema de gestão ambiental isso também está tudo atrelado, né? O que é a logística reversa e como que ela está na parte da indústria farmacêutica? Não, é muito legal essa pergunta. A gente tem na indústria farmacêutica um sistema, na verdade são 2 sistemas de logística reversa. Isso a gente tem que deixar claro, porque gera uma certa confusão. O primeiro sistema de logística reversa da indústria farmacêutica, ele já está implementado, ele já está sedimentado e funciona de uma forma que eu falo que é até muito boa, que é a questão da logística reversa quando vence, por exemplo, um produto na farmácia, quando vence, por exemplo, um produto no distribuidor, quando tem algum problema de qualidade. Então, essa logística reversa, enquanto ainda não foi para o consumidor, ela já funciona há muito tempo na indústria farmacêutica. Os recolhimentos, por exemplo, quando tem algum tipo de recolhimento. Então,
esse retorno, por exemplo, desse medicamento através das drogarias e através das distribuidoras, isso já funciona há bastante tempo e normalmente não fica com a área ambiental, tá? A gente fica mais com a parte de descarte, descaracterização e destinação final desse material. Normalmente o que a gente vê é ficar mesmo com a parte de logística das companhias. Então é o que vai para os distribuidores de drogarias e farmácias e o que retorna por algum tipo de problema que eu já citei. A outra grande logística reversa que a gente fala, essa sim, que é a logística reversa do consumidor, é a que foi implementada e sancionada agora pelo presidente no dia 5 de junho, que foi no dia do Mundial de Meio Ambiente, é essa do consumidor. Como é que funciona essa logística reversa? Aí ela já funciona com todos os elos da cadeia. Indústria, distribuidor, drogarias e farmácias e consumidor. Então são 4 elos na cadeia e que sem um desses elos, a logística reversa de medicamento com o consumidor ela não vai funcionar. Então os medicamentos que são, por exemplo, a gente usou lá um medicamento para fazer o nosso tratamento, sobrou um pouquinho. Normalmente as embalagens elas já são pensadas para que aquele conteúdo seja o suficiente para o tratamento e que não sobre, na verdade, né? Mas a gente tem a nossa farmacia em casa, de vez em quando a gente vai lá, faz aquela avaliação da nossa farmacia, a gente sempre pega lá um monte de medicamento vencido, né? O que fazer com aquilo? Vou descartar no aterro? Vou descartar na privada, que muitas vezes acontece, né? Então essa não é a forma correta. Eu vou lá, despejo na privada. Aquilo pode gerar contaminação em lençol freático, nos rios, em solo. Então, por isso da importância da implantação da logística reversa no Brasil. De que forma que se deu essa implantação da logística reversa no Brasil? Na verdade, sim, a gente já tem acompanhado, Thiago, essa conversa desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, sabe? Então já tem 10 anos aí. Já tem 10 anos, na verdade, que a gente fala de logística reversa de medicamentos. Como é que ficou acertado e como é que é hoje as definições e responsabilidades, né? Então, em primeiro lugar, o consumidor. Sem o consumidor, o medicamento não vai ter a destinação final adequada. Então, o consumidor precisa se conscientizar e ser conscientizado da importância de devolver os medicamentos em desuso ou vencidos para as drogarias, que na verdade é onde a gente compra os medicamentos. Então já vai para o segundo elo da cadeia, que é a drogaria e farmácia. A drogaria e farmácia ela ficou responsável pela implementação, aquisição e disposição do coletor de coleta de medicamentos. Então isso ficou de responsabilidade da drogaria. Vai ter que ter um espaçozinho lá na drogaria para o consumidor ir lá e descartar esse medicamento. Na legislação ela fala de um coletor a cada tantos habitantes. Se não me falha a memória agora, Thiago, são a cada 100 mil habitantes. Então ela vai ser implementada, na verdade, em 3 fases. Então tem algumas fases dessa implantação, com o número de habitantes, capitais, enfim. Então, tem todas as regrinhas lá na logística reversa de medicamentos, na legislação. O outro elo da cadeia é a questão dos distribuidores. Os distribuidores ficaram responsáveis por retirar esse medicamento das farmácias e levar para um ponto de armazenamento que a legislação chama de ponto de armazenamento secundário. Onde vai ser esse ponto de armazenamento secundário ainda não está definido, tá? Então, é justamente essa questão das etapas de implantação. Mas vamos supor que seja no próprio CD, no centro de distribuição dessa distribuidora. Então, ela vai ser responsável por levar até esse ponto de armazenamento secundário. A partir desse ponto de armazenamento secundário, a responsabilidade já é da indústria, que é justamente pegar esse medicamento do ponto de armazenamento secundário e levar até a destinação final, que pode ser incineração ou coprocessamento. Então, basicamente, são essas 2 técnicas para a destruição desses medicamentos. O aterro classe 1 ele também é permitido, mas a grande tendência é que a gente permeie nessas 2 técnicas, ou incineração ou coprocessamento. Então, essa, na verdade, é o geral que a gente tem de logística reversa no Brasil. E está pipocando, Thiago. Legislação de logística reversa nos estados, nos municípios
Então eu posso citar como exemplo o Mato Grosso do Sul, que está inovando na questão de logística reversa. Eu posso citar Paraná, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, município de São Paulo. Essa semana saiu uma legislação de logística reversa no município de São Paulo. Então, assim, é uma grande tendência e a política de logística reversa de medicamento, ela não é uma definição, vamos dizer, federal, porque cada estado, cada município vai avaliar os seus impactos locais e legislar de acordo com o seu impacto local. Então, é uma trabalheira, na verdade. Cada um faz de uma forma, às vezes não tem alinhamento com a legislação federal. Então, na verdade, é um grande desafio a implementação da logística reversa no Brasil. A gente tem acompanhado junto a Sindifargo, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de Goiás, com o Marçal. A gente tem acompanhado também com o Sindusfarma, que é das indústrias. Então, assim, a gente tem todo esse acompanhamento, toda essa avaliação para poder tirar a logística reversa de medicamentos do papel, né? E que ela seja, de fato, implementada. O que eu vejo hoje é a luz lá no fim do túnel, e realmente essa logística reversa ela deve sair até o ano que vem, no sentido de ser implementada e também comunicada para a população, porque tem uma parte de comunicação também para a população, para que os consumidores se engajem também na causa, né? Então eu vejo sim que em 2021 a gente deve estar com um sistema de logística reversa funcionando. O interessante algumas drogarias já praticam de forma proativa. Então, quando você vira em alguma drogaria sistema de logística reversa, pode dar prioridade para a tua drogaria, porque ela já está à frente da legislação. Ela já está fazendo de forma proativa. Ela não está se escorando em uma ausência legal, em uma ausência de um acordo setorial, por exemplo. Então, dê preferência para essas drogarias que já têm um sistema de logística reversa, que elas já têm essa preocupação ambiental. Nós, da companhia, em todos os nossos sites, a gente tem um coletor também específico que fica na portaria para o descarte desses medicamentos. E aí é de qualquer empresa. Não tem distinção de ser fabricado na empresa que eu trabalho ou não. Então, é um coletor específico para a logística reversa, que a gente chama lá de descarte consciente. Então, todos os nossos colaboradores, eles podem fazer o descarte nesse coletor e a gente dá a destinação final adequada para esses medicamentos, independente de fabricante. Cara, parabéns. E é um tema, Thiago, que é um tema que vale uma live, sabe? Logística reversa. Eu tenho participado eu acho muito de legal. várias. Eu estou aprendendo aqui também, igual essa história aí da legislação de São Paulo, já anotei aqui no computador para poder dar uma lida, porque eu não sabia. Para mim foi uma informação boa. Já aprendi algo novo aqui hoje. Léo, provavelmente, só para a gente encerrar essa parte aí, provavelmente esse custo fique por conta do consumidor, né? Esse custo ou é a empresa que tem que arcar? É a empresa. Como é que fica a questão dos custos? Ela, na verdade, como é toda a cadeia, os custos foram divididos. O consumidor ele não tem, nesse primeiro momento, o custo, porque a precificação de medicamento no Brasil ela é regulada, né? Então, a empresa, na verdade, a indústria, por exemplo, ela não pode repassar esse aumento do custo para o consumidor. O que acontece é a diminuição de margem. Porque a indústria farmacêutica é regulada na questão do preço. Vocês já viram lá no começo do ano, quando autoriza o aumento do medicamento? Normalmente no mês de março, abril. Normalmente 31 de março. Esse ano, por conta da pandemia, foi um pouco mais para frente, foi em junho. Então, é um setor regulado. Então, isso não pode ser transferido para o consumidor. Por isso, da demora de implantação da logística reversa de medicamentos, porque o acordo, ele não saiu, na verdade. Quando você pega, por exemplo, a logística reversa de pilhas e baterias, você pega a logística reversa de pneus, repassa automaticamente para o consumidor e a logística reversa sai. Então, é muito mais fácil, entendeu? Nesse caso, Thiago, os custos eles foram repartidos e divididos. Na drogaria, quando a drogaria faz a aquisição de um coletor desse e coloca naquele espaço da drogaria, ele está tirando um espaço, na verdade, de venda. Então, você pensar enquanto comerciante, quando eu coloco vamos colocar assim, um trambolho lá no meio da minha drogaria para recolher resíduo, o cara que é empresário, ele fica grilado, entendeu? Então, ele quer cobrar, inclusive, o aluguel daquele espaço. Mas esse custo ficou para a drogaria.
A distribuidora ficou com um custo de transporte e logística, que é o know-how dela mesmo, para tirar esse resíduo de medicamento das drogarias e levar para esse ponto de armazenamento secundário. E o terceiro elo, que é a indústria, ficou responsável pelo custo de transporte do ponto secundário e também pela destinação final. Então, o elo da cadeia da indústria ficou responsável pelo pagamento da disposição final do medicamento, que não é barato. Então, você conhece muito bem a questão de técnica de incineração, coprocessamento. Isso, na verdade, ficou de responsabilidade da indústria. Eu já falei dos outros elos, né, com relação à responsabilidade de custo, mas o que a gente vê é que o maior custo mesmo vai ficar com a indústria. E isso não é repassado para o consumidor, é o que eu falei. Ele entra como um custo operacional dentro da companhia. Muito legal. Léo, nós falamos aí ao longo da live sobre a questão só fazer um comentário aí breve aí, ó. Seu brother aí, João, tá participando aí da live. O João fez uma live legal, incrível. Já quero fazer um convite aí, ó. Quem tá na live, depois volta lá no YouTube e assiste a live do João sobre produção, que foi muito boa. Léo, nós estamos falando sobre a parte de... Entrou aqui agora também, eu tô vendo aqui o Elbert. É um cara que conhece demais da parte de garantia de qualidade, de logística. Ele é responsável pela parte de garantia logística dentro da empresa. É outra pessoa que eu indico aí para falar um pouquinho sobre essa parte de qualificação de fornecedor, qualificação de transportadoras, enfim, é um cara que também pode agregar aí. O Herbert, deu bobeira, cara, entrou no momento errado, já recebeu o convite aí, já ao vivo, não tem como mais fugir. Léo, nós falamos ao longo aí da live várias vezes sobre a questão do SGA, você comentou sobre a questão da ISO. Quais são as certificações ou selos ambientais que estão envolvidos aí na parte ambiental de empresas e qual que é a importância de uma empresa ser certificada na ISO 14001? Uma pergunta que eu sempre escuto dos meus alunos é, Thiago, se eu já tenho a ISO 9001, já mostra que eu tenho qualidade, por que eu tenho que fazer a ISO 14001? Claro que existem vários benefícios, mas eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. As três normas, vamos incluir no bolo a de segurança do trabalho. Quando eu pego, por exemplo, a ISO 9001, ISO 14001, e agora também tem a ISO de segurança do trabalho, que eu não me recordo agora o número. Os sistemas, Thiago, eles são bem parecidos no sentido de implementação, PDCA. Então, basicamente, as normas se conversam. Tá? O que muda é o foco. Então, quando a gente pega a ISO 9001, a gente vai ter a questão do foco no produto, foco no cliente, nos processos. Aí, quando a gente vai para a questão da ISO 14001, o foco dela é justamente a proteção e qualidade ambiental, né? Quando a gente pega a de segurança do trabalho, vai ter o foco lá no funcionário, o foco nas pessoas. Agora, qual que é a grande vantagem de ser certificado? Eu posso ter um sistema implementado e não certificado. Às vezes não é o desejo da companhia fazer uma certificação ISO 14001. Eu posso implementar o meu sistema? Claro, implemente seu sistema. Utilize as técnicas e recomendações da ISO 14001, da ISO 9001, que o mundo todo faz dessa forma. A importância da certificação é justamente que vem uma auditoria de terceira parte, e essa auditoria vai avaliar nos mínimos detalhes o seu sistema de gestão ambiental. Então é importante ter também esse olhar de fora, que não fique somente o seu olhar enquanto gestor ou o olhar da companhia para o seu sistema de gestão ambiental. A importância da certificação é justamente essa, ter o olhar crítico de fora, e que essas pessoas normalmente conhecem muito de sistema de gestão ambiental, porque ela não pode auditar um sistema sem ser um auditor líder credenciado. Então, justamente ter esse olhar de fora é importante para a questão da certificação. E, além disso, a certificação ela demonstra para o público, para o cliente, para os consumidores, para os seus stakeholders, que você tem um padrão que você segue, né? E esse padrão é um padrão internacional. Então, é por isso que é importante a questão da certificação. Na indústria farmacêutica, a ISO 9001 e a ISO 14001, ela tem um peso um pouco diferente, vamos colocar assim.
porque o que se prioriza muito na indústria farmacêutica, no geral, Thiago, é justamente o cumprimento das RDCs e boas práticas de fabricação, com foco mesmo na vigilância sanitária na Anvisa. Então, não são muitas indústrias farmacêuticas que são certificadas, mas o que a gente vê, a gente tem um grupo temático de meio ambiente na Sindusfarma, e esse grupo é bem ativo, é que todas elas têm um sistema de gestão ambiental implantado, mas não necessariamente certificado, justamente por essa questão da vigilância sanitária, que realmente eu vou colocar um entrave, uma barreira para a questão da certificação, mas é questão de prioridade mesmo, sabe? Então, nas indústrias farmacêuticas, normalmente não tem muitas certificadas. Outros selos importantes de sistema de gestão, eu posso citar aí, por exemplo, o LEED ou Aqua, que são certificados relacionados à construção e operação das plantas. Então, são selos que têm um envolvimento muito grande de engenharia e utilidades, por exemplo, que aí você pega a concepção dos projetos para que eles possam já nascer com a ideia de economia de energia, reutilização de água, para utilizar vidros para, por exemplo, eu ter uma iluminação adequada e não ter que ligar uma lâmpada, por exemplo, ligar a luz para gastar energia. Eu já penso em fachadas que eu tenho conforto térmico para que eu não sobrecarregue, por exemplo, a utilização de ar-condicionado. Se utilizar o ar-condicionado, quais são os melhores e mais eficientes equipamentos que a gente pode utilizar? Então, são certificações importantes, LEED e Aqua. Eu posso colocar uma outra, que não é uma certificação, mas é um selo, que é o do GHG Protocolo de emissão de gás de efeito estufa, né, de gás carbônico. Lá dentro do GHG Protocolo tem selos bronze, prata e ouro. O selo bronze, ele é um inventário, vamos colocar, incompleto, então ele não está totalmente desenhado. Normalmente as pessoas, ou as empresas que entram no GHG Protocolo, elas iniciam pelo selo bronze, o que já é muito bom, porque ela já tem essa preocupação de levantamento e inventário de gás de efeito estufa. O selo prata, que é um selo do GHG Protocolo para inventários completos. Então, todo o meu mapeamento, todo o meu inventário, todas as emissões, elas são inventariadas, diagnosticadas e mapeadas. E o selo ouro, que é um selo destinado com a certificação de terceira parte. Além de ter um inventário completo, eu tenho uma auditoria do meu sistema de inventário, do meu modo de inventariar, de como eu faço esse inventário. Então, esses selos são bem interessantes também. Um outro que eu cito, que está bem na moda também, que realmente traz um impacto muito grande, principalmente em questão de carbono, é o I'm Green, que é a utilização de plástico verde. Não sei se vocês já ouviram falar. Basicamente, o I'm Green, ele usa um plástico proveniente da cana-de-açúcar. Então, é um ciclo. Esse carbono ele vai ser emitido na degradação, por exemplo, desse plástico, e ele retorna para a cana-de-açúcar. Então, é um selo bem importante, tem sido muito utilizado aí pelas empresas. É um selo da Braskem. Então, eu também cito o I'm Green. Um outro movimento muito forte que tem não só no Brasil, mas no mundo, esse movimento vem chegando agora no Brasil, é a utilização de produtos naturais, veganos. Então, a gente tem selos, por exemplo, Cruelty Free, da PETA, Cosmos, ABV, que é a Associação Brasileira de Veganismo. Então, a gente cuida de outras interfaces, na verdade, trabalha com outras interfaces que têm impacto ambiental e não necessariamente esse impacto está localizado na indústria. Então, a gente tem que pensar que a nossa atividade ela tem impacto não só local, mas em todo o lugar que o meu produto chega. Então, é muito interessante também esses outros tipos, são muito interessantes esses outros tipos de certificação. Legal. Léo, a gente tem mais 6 minutinhos aí. Eu queria que, para a gente encerrar, que você falasse quais são os maiores desafios que você vê que o setor ambiental enfrenta em indústrias. Thiago, assim, as questões técnicas, elas são desafiadoras. Tanto é que tem que ter formação específica para trabalhar na questão ambiental. A implantação do SGA é um desafio também, a certificação é um desafio.
Mas eu acho que o maior desafio é convencer as pessoas. É fazer algo que realmente impacta na vida das pessoas. E o outro grande desafio que ele vem atrelado à questão do convencimento, a questão do conscientizar a pessoa é não desistir nunca. Então, muitas vezes, é não desistir nunca. Ah, tá. Às vezes um projeto, uma ideia que a gente tem hoje, ela não é aprovada. Então, às vezes, a gente se frustra com aquela questão. Então, acho que o desafio maior na questão ambiental é justamente isso, sabe? É não desistir e tentar implementar processos, projetos que realmente façam diferença na vida das pessoas e na nossa vida. A questão técnica é desafiadora? Com certeza. Mas eu acho que causar impacto positivo nas comunidades, nas famílias, sabe? É algo muito desafiador. E, em contrapartida, quando a gente consegue mensurar isso, é algo apaixonante, sabe? Que a gente tem esse poder de mudar mesmo atitudes, pensamentos e ações das pessoas. Isso é muito, muito bacana. Legal. Galera, quero agradecer a presença de todo mundo. Leonardo, para a gente encerrar, queria que você fizesse aí as suas colocações finais e se despedisse da galera. Bacana. Uma consideração que eu tenho, esse ano a gente estava dando uma olhada, tem um movimento que chama Move the Date, que é justamente o quanto a Terra tem capacidade de se reconstruir, se renovar. Então é uma data específica, que a gente consome, até aquela data a Terra tem capacidade de se renovar. Esse ano, devido à pandemia, essa data foi no dia 22 de agosto. Então, a partir do dia 22 de agosto, a gente está consumindo em excesso. Então, a gente está em déficit com a Terra. No ano de 2019, para vocês terem ideia, essa data foi no dia 29 de julho. Então, a gente precisa de mais ou menos quase 2 terras para poder, na verdade, dar conta do nosso consumismo, né? Eu acho que a grande questão, Thiago, é justamente isso. Pensar se a gente realmente precisa, se a gente realmente tem necessidade de consumir. Porque os recursos, eles esgotam. E essa capacidade de renovação da Terra, a gente está em déficit, na verdade, né? Então, eu chamo vocês aí para esse movimento de Move the Date, repensar o consumo, repensar a atitude, repensar modo de agir, para que essa data possa, vamos dizer assim, ir mais para o final do ano, né? Porque agosto, a gente pensar 29 de julho, 22 de agosto, que seja por conta da pandemia, essa data ela deu uma afastada no final do ano, é algo assim temeroso, né? Quando a gente pensa para as futuras gerações aí, para os nossos filhos e netos, né? Então essa acho que é a grande mensagem, é repensar. E por último, ter paixão no que faz. Então a gente tem que ter paixão não só na questão ambiental, mas de uma forma geral, né? Então, ter paixão no que você faz, você vai cuidar direito, você vai ter um cuidado. Então, ter contato com as pessoas, a dica que eu dou também é estude, se especialize. E as questões ambientais, elas estão envolvidas em todos os processos, em todas as atividades. Então, tenha paixão mesmo pelo que você faz e pelo planeta, justamente pelo que eu falei dessa questão do Move the Date lá, mover a data, né? Galera, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Leonardo, eu já falei isso no privado. Eu sei que ele não gosta de ficar com essa puxação de saco, não, mas vamos puxar saco. Leonardo, eu tenho uma gratidão assim eterna, porque toda vez que eu vou falar de estágio, cara, eu encho o peito para falar do estágio da Brain Pharma. Porque, olha, eu sou um cara muito suspeito, tenho vários alunos aqui, eles podem falar se eu estou mentindo ou não. Eu tenho muito orgulho, cara, de ter sido estagiário da Brain Pharma e principalmente ter tido você como meu supervisor de estágio, cara. Porque o Leonardo era aquelas coisas assim, hoje eu vejo que eu fazia umas perguntas tão ridículas e o Leonardo ia lá, tal, numa paciência, bicho, que é surpreendente, me ensinou, cara, toda a parte ambiental que eu sei, então se eu aprendi errado, a culpa foi sua, viu, Léo? Porque tudo que eu sei da parte ambiental foi o Léo que me ensinou, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu tenho muito orgulho de ter tido você como meu supervisor direto de estágio.
um cara que me deu muita confiança, que confiou no meu trabalho. Então, obrigado, Léo. Pode ter certeza que se eu seguir a carreira aí, cara, foi uma das pessoas que me impactaram e me fizeram apaixonar pela área ambiental, foi você. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a Isabela, todo mundo aí do setor, porque realmente me ajudaram demais. Obrigado por todos vocês que participaram da live de hoje. Realmente foi uma live muito bacana. Você conseguiu, cara, explicar em 1 hora. A gente tem que fazer mais umas 10 lives dessas para poder esmiuçar cada tópico, né? Quero convidar vocês para assistir as nossas próximas lives. Semana que vem, as próximas lives desse mês, nós faremos toda na parte mais farmacêutica. Começamos lá com o João. Semana que vem nós vamos falar sobre a parte de assuntos regulatórios. Na outra semana nós vamos falar sobre responsabilidade técnica, garantia da qualidade. Então, vai ser bem bacana. Então, vocês já estão convidados. Quero também convidar vocês. Nós estamos com o nosso curso aberto já. As vagas estão abertas. O link está aí na bio. Sobre descarte de resíduos em laboratórios industriais. Então, se vocês quiserem fazer e se inscrever, ajudar o Léo lá no SGA, não descartar nada errado lá nos laboratórios de controle de qualidade, façam o curso aí que está bem explicadinho. Muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais. Essa live vai ficar disponível lá no YouTube depois e contem conosco aí para o que vocês precisarem. Léo, de novo, muito obrigado. Espero aí que você tenha muito sucesso, mais que você já tem. E a galera que está na live aí, que eu sei que trabalha com o Léo aí, ó, a Luzia, a Camila, vocês estão em boas mãos. Francisco. Tá, eu que agradeço. Francisco é outlier, me chama ele assim, eu agradeço imensamente a parceria. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado, de ter trabalhado ao seu lado como estágio, ter seguido a carreira na questão ambiental. E obrigado também pelos alunos que chegam, né? Então, assim, chega mesmo. Quando você fala, realmente, eu sei que não é da boca para fora. As notícias correm e chegam lá aos meus ouvidos também. Então, eu agradeço mesmo. Eu agradeço os alunos que vocês têm nos mandado, né? Um exemplo mesmo aqui é o Francisco, que foi seu aluno, né? E é uma excelente pessoa, excelente profissional. E eu tenho certeza aí que você ajuda também essas pessoas na formação e para que a gente tenha profissionais muito capacitados que nos ajudam, que mantêm, que trabalham, enfim, para a gente ter um Anápolis, um DAIA bem bacana com relação à questão ambiental. Não só o DAIA, mas todo o estado, todo o Brasil. Com certeza tem saído profissionais mais capacitados aí com a sua condução. Valeu, Léo. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima live da Científica. Abraço, Léo. Abraço. Obrigado, gente. Abraço.